Bom, meu nome é Alessandro Martins Silveira, eu tenho 35 anos, eu sou advogado. Minha história é uma história maravilhosa e triste ao mesmo tempo, né? Muito triste, na verdade. O uso de droga nunca acaba bem, né? Sempre acaba... Não existe forma de usar droga e ter uma vida normal. Uma hora vai pro buraco e as consequências vão vir. Pode ser em 1 ano, em 10 anos. Tem pessoas que morrem no primeiro ano. Eu nasci em uma família maravilhosa, sempre tive tudo, né? A minha mãe biológica morreu no parto, eu fui adotado e logo depois da adoção, minha mãe engravidou do meu irmão e meu irmão veio a falecer depois. Por que eu introduzo sempre assim? Porque a morte do meu irmão acabou com a minha vida lá atrás. Como eu não tinha uma crença, eu achava que a vida não tinha mais sentido, eu achava que eu tinha uma rusga com Deus, eu olhava para Deus e falava, você não existe, é uma mentira Deus, Bíblia é mentira, tudo mentira. É uma forma que o ser humano encontrou de dar respostas a perguntas que não tem resposta. Eu comecei a usar droga com meu irmão, comecei a fumar maconha com ele e quando ele morreu eu conheci o crack, então foi a ausência de uma crença. Com a morte do meu irmão eu ficou um vazio e o crack preencheu esse vazio assim de uma forma, assim, juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? E aí isso começou em 96, quando meu irmão morreu. E de 96 pra frente, só destruição e desgraça na minha vida. Ele já não tem nome, mas este é o seu endereço. Neste lugar, a nuvem de fumaça se confunde com a de gente. E para quem vive à margem da sociedade, o meio-fio funciona. É fato que quem dá o primeiro trago nem sempre acaba aqui, mas tampouco imagina que um dia como este possa chegar. Na busca pela tal sensação que alucine a mente e intoxique o espírito, muitos se perdem no caminho das drogas. E o que é pior, entram por ele cada vez mais cedo. Dependência. Condição do não livre, contrário de autonomia. Dependente é aquele que tem dificuldade de se desligar de algo por causa de uma força maior do que a da vontade, a do hábito. Quem depende está submisso à vontade de outrem. Portanto, dependência não significa delinquência nem tampouco inocência. Em se tratando de responsabilidade, tem mais a ver com impotência do que com negligência. E só sabe de fato dizer o que isso significa quem tem conhecimento de causa. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui internado a primeira vez, em dezembro de 98. Fui internado a primeira vez, fiquei 28 dias numa clínica assim, vamos dizer, como se diz, clínica de playboy, né? Onde o índice de recuperação é muito baixo, porque tomando suquinho de laranja e comendo torradinha gostosinha de manhã, ninguém se recupera, entendeu? E tem outro tipo de recuperação onde se dobra a pessoa ao meio. E tem que passar pela fornalha da aflição para se recuperar, né? O Senhor tem que moldar a pessoa. E aí em 98 fui internado, não adiantou, saí e fui internado logo a segunda vez, em fevereiro de 99. Depois em 2006 eu fui internado outra vez. E assim, a coisa mais espetacular do mundo é que eu fui nos maiores médicos, eu fui nos melhores médicos de São Paulo, os melhores do Brasil, assim, uma das especialistas chama Ana Cecília Marques, você lembra até o nome dela. Ela é super conceituada, mas um dia eu fui no consultório dela, ela olhou para mim e falou assim, Alessandro, você precisa vir aqui amanhã de manhã limpo. E eu olhei para ela pensando assim, quem é ela para falar isso para mim? Porque eu vou sair daqui e vou para a boca, né? Ela não tem poder de falar para mim que eu não vou usar hoje, né? E eu olhando para ela já pensando, amanhã, hoje eu vou usar, saindo daqui, já tava vendo alterações, porque o uso ele faz alterações orgânicas na pessoa, né? Como vontade de ir ao banheiro, por exemplo. E eu cheguei varado no outro dia, eu voltei de usar e já fui direto para onde ela olhou para mim e falou, não dá para continuar o tratamento dessa forma. Em 2006 fui internado a terceira vez, e tudo na mesma clínica, essas clínicas mais light, né? E aí a quarta internação em 2007. Só que antes de entrar na quarta internação, eu havia entrado no escritório de advocacia como empregado, cheguei a sócio, graças a Deus estava bem lá, mas assim, aparentemente estava bem, né? Quem olhava para mim de fora falava assim, poxa, esse cara tem uma vida boa, né? Tem um escritório de advocacia, né? Tinha uma namorada na época, então estava tudo... Quem olhava de fora estava ótimo, mas por dentro eu estava morto, né? E numa sexta-feira, aí eu quero
para honra e glória de Deus, falar, né, isso que é a parte mais importante do que eu tenho para dizer, porque quem me curou foi o Senhor Jesus Cristo e se não fosse Ele eu nem estaria aqui falando nada disso, né? Eu saí numa sexta-feira para usar, como várias sextas-feiras aconteceram. É por isso que nem adianta ficar entrando muito no mérito, porque o uso é sempre a mesma coisa, ele é repetitivo e animalesco, né? É animal, uma coisa animal. A pessoa se torna um animal. E eu saí naquela sexta-feira de manhã, à tarde do trabalho e fui pra Boca, peguei umas 20 pedras de crack, né? Como de padrão, pegava de 20 em 20. E no meio do uso, eu bati o carro, atravessei um comando da polícia, varei esse comando e bati o carro. Meu pai foi me buscar, olhando mais uma vez, porque essa é mais uma história das inúmeras que tem dessa de bater o carro, e meu pai me buscar. Meu pai me buscar e olhou pra mim e falou assim, não tem jeito mais, né? Seu irmão já morreu e você vai morrer também. E eu achava que eu ia morrer mesmo, achava que minha vida não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido nenhum viver, né? E quando eu bati o carro, eu tinha uns 18 pedras ainda para usar, e eu queria muito usar ainda. E quando eu bati o carro, não tinha acabado o ciclo de uso, eu queria muito usar. E quando a pessoa quer usar, infelizmente, ela entrega os seus valores, os seus princípios, e o que tiver na mão ela entrega também. Inclusive um familiar ele entrega também, entrega tudo. E eu cheguei em casa, o carro batido, aquele clima de velório, eu roubei a chave do outro carro e sumi. Aí foi domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na quinta-feira à tarde, eu falei, eu vou me matar, porque não tem mais sentido, né? Nem o uso mais tá conseguindo me satisfazer nem nada, minha cabeça latejando. Eu fui na mesma favela e falei pro cara, meu, me dá uma arma, né? O cara olhou e falou, esse cara tá louco, né? Mas eu falei, quero uma arma. E no final de muita negociação lá, muito tapa na cara que eu tomei lá, assim, tipo, vai embora daqui, ele me vendeu a arma. E eu, advogado é uma raça meio prepotente e arrogante, né? E eu queria me matar em grande estilo, porque morrer, é que nem falar, né? Morrer atropelado por um Fusca não vale a mesma coisa que morrer atropelado por uma Mercedes quando fica a marca da estrela no peito, né? Aí eu falei assim, eu vou me matar dentro do escritório, né? Pra aparecer no Jornal Nacional William Bonner à noite. Mas isso passou pela minha cabeça mesmo. Quando eu tava me dirigindo ao escritório, eu não me lembro de mais nada. Eu acordei dentro do meu carro numa rua, não fui pra essa rua, não abaixei o banco. Na hora que eu me levantei, eu tava indo de manhã, eu me levantei umas 4 horas da tarde com o banco arriado, olhando e falando assim, mas o que eu tô fazendo aqui, né? Não tinha mais arma, não tinha mais nada. Eu olhava e falava assim, não é possível. Agora eu fiquei louco de vez. Depois de uma meia hora pensando no carro, o que eu estava fazendo naquele lugar, eu falei, eu vou usar de novo. Porque a única coisa que eu sabia era usar, né? Eu não sabia fazer mais nada. Bem feito, assim, né? Tudo que eu fazia dava errado. Namoro acabava no meio que a mulher não aguentava, a namorada não aguentava. Trabalho também interrompia. Então, usar era a única coisa que eu conseguia. Eu falei, eu vou usar. E durante esse uso eu lembrei do sonho que eu tive no carro, assim, primeiro eu não acreditava, assim, em Deus, não acreditava na Bíblia, não tinha uma crença e nesse sonho primeiro aparecia uma figura escura, assim, uma morte, assim, não sei identificar. Hoje eu sei que era inimigo de Deus. E de repente uma luz muito forte, assim, uma luz mas muito forte mesmo, espantou as trevas, assim. E no meio dessa luz tinha um homem e ele dizia assim pra mim, tanta gente me louva e nunca me viu. E você tá aqui se matando. E falou mais algumas coisas que eu, sinceramente, sou muito pequeno para explicar, mas logo depois ele abriu um livro, escreveu meu nome num livro com tipo uma caneta de ouro, saía ouro, assim. E quando eu comecei a lembrar disso com a lata na mão, usando crack, eu olhei e comecei a chorar, assim, nunca chorei tanto, nem na morte do meu irmão eu chorei tanto quanto eu chorei nessa noite. Me lembro que eu estava na Praça Pan-Americana e eu peguei um primeiro orelhão que tinha lá, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vi Deus, né? Minha mãe deve ter pensado, agora vamos internar no Juqueri, né? Porque não tem mais jeito, agora ficou louco de vez. E eu tinha um advogado que trabalhava para mim na época, que ele era cristão, e eu ia discutindo com ele às vezes pro Fórum João Mendes ou qualquer outro fórum. Ele dizia para mim assim, Alessandro, Deus tem um plano na sua vida e Deus vai mudar a sua vida. Eu falava, que Alan, que Deus, rapaz. Você acredita em cobrinha que fala em Éden? Isso é tudo mentira. E depois de ter visto aquilo,
eu falei assim, a única pessoa que vai acreditar em mim é o Alan, porque ninguém vai acreditar em mim. Se eu falar pro meu pai, ele vai achar que eu tô louco. Se eu falar pra minha mãe, ela vai achar que eu tô louco. Qualquer pessoa vai achar que eu tô louco. Eu liguei pro Alan 3h30, 4 horas da manhã e a gente ficou até umas 7 horas da manhã no telefone. Ele falou, eu tinha certeza que isso ia acontecer com você, né? Logo depois disso, graças a Deus que isso aconteceu. Depois disso eu achei que eu estaria curado, né? Falei assim, agora eu tô curado, porque eu vi uma coisa sobrenatural, algo muito fantástico. E eu voltei a usar e aí o Senhor deixou claro na minha vida que Ele vem até resgatar. Ele vai buscar onde tiver. Mas depende de nós a cada dia nos mantermos no caminho dele, porque não adianta ficar se apegando em algo do passado. É todos os dias uma manutenção diária e não esquecer que Deus é o Senhor da minha vida, que o Senhor Jesus Ele me salvou. E aí depois disso eu fui internado a 4ª vez na fazenda do Senhor Jesus em Campinas. Ali sim, tratamento de 6 meses, acorda às 5h30 da manhã com a sirene. Entendeu? Se pisar fora, pega 1 hora de enxada a mais por dia, entendeu? Pega enxada, lava prato, lava banheiro, faxineiro, tudo que acaba com eiro eu era. Lavava panela, e se a panela não tivesse bem areada, 1 hora a mais de enxada, que era punição, 1h10 ainda. Esses 10 minutos, às vezes, era o que mais, às vezes, a 1 hora de enxada, mas os 10 minutos não passavam. 6 meses lá, voltei e recaí de novo. Aí eu falei assim, não sei mais o que vai acontecer, né? Quando eu saí dessa internação, ainda fiquei um período bem. Só que quando eu saí, meu sócio falou tchau pra mim. Aí eu pensei, puxa vida, depois de tudo ainda tem que procurar emprego, né? Coloquei meu currículo numa coisa de internet aí que procura emprego. E fui parar numa empresa em que havia uma meditação pela manhã. Quando eu entrei, tinha um rapaz com a Bíblia aberta na mão, assim, eu falei assim, nossa, eu vim pra uma empresa, eu vim pra uma igreja e outra, né? Foi Deus que me trouxe aqui, graças a Deus. Sentei, fiquei quieto, fiquei ouvindo. E comecei a recair, pensei, puxa, agora, né, palavra que veio na minha mente, né, esses crentes vão me pôr tudo pra fora, né, quem que gosta de um cara que usa crack? Ninguém gosta, já não aguento mais, eu já tinha matado 30 tias, 5 avós, porque tem que mentir muito pra manter o uso, né, você falta 3 dias, como é que você falta 3 dias? A primeira que eu faltei, eu falei, não vou mentir mais, pai, eu vou lá e falo a verdade, já chego pro Marco lá e falo assim, ó Marco, é o seguinte, meu, eu sou usuário e... Já me manda embora agora, que é melhor, porque aí não fica criando um vínculo mentiroso. Eu fico mentindo pra você, você finge que acredita e a gente vai indo, então eu sou dependente químico, pode me demitir. Ele falou assim, não, eu vou com você até o final. E assim, só mais uma coisa muito interessante, né, que uma das primeiras reuniões que eu fiz na empresa, tinha falecido um senhor do IAE aqui em São Paulo, e ele tinha deixado uma conta bancária, não tinha bens, era só uma conta bancária. E o Marco entrou no jurídico e falou assim, você que é o civilista, né? Então vem aqui. Eu fui na reunião lá, não, o que tem que fazer, né? Deixou a conta bancária. Falei, ó, pedido de alvará, o juiz libera rapidinho, das ações mais fáceis que tem para fazer, né? Alguns meses depois, o filho desse senhor foi lá no escritório e eu, naqueles dias atribulados, tava meio, né, que às vezes dá algumas alterações, né? Muito estresse e tal. E eu comecei a xingar ele em pensamento, falei, poxa, o que esse cara quer comigo, né? Já liberei o valor, tal. Chamei o outro advogado, falei, vamos lá na sala de reunião, já pega, já libera, eu tinha que ir para terapia, né? O Marco estava pagando terapia para mim. Quando eu cheguei na sala de reunião, ele estava com uma caixa de livros conectado com Jesus, alguma coisa assim, uma caixa assim, com o espírito de profecia. Ele falou assim, não, eu só vim te dar um presente, né? Ele acabou comigo, porque eu, né, tava gritando um pensamento, falando para ele, e ele me deu a caixa. Mal sabia ele, eu liberei uns 1.000 e poucos reais que tinha numa conta bancária. E esse homem me deu o maior presente da minha vida, assim, espiritual, que foi esses livros, né? Depois eu comecei a recair de novo e o Marco olhou pra mim e falou assim, olha, ou você se interna de novo lá na fazenda do Senhor Jesus, ou você tá fora. E eu pensei, mais 6 meses lá pegando enxada, não aguento. Arrumando, limpando banheiro sujo, nossa senhora. Aí, não tinha saída, falei, vou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim mesmo, eu vou lá, fazer o quê? Fica mais 6 meses preso, vai. Aí, limpando banheiro, E eu levei esses livros para internação e eu li quase todos, não vou dizer que eu li todos que eu vou estar mentindo, mas eu li quase todos. Antes de me batizar, eu fui internado no dia 12 de dezembro de 2008. De lá para cá, assim, minha vida é completamente outra. Tem dificuldades? Lógico que tem. Já tive dificuldades no meio do caminho, já tive, mas o pesadelo não é mais o mesmo. Durmo tranquilo.
Minha vida é outra, pra honra e glória de Deus que me salvou.